Vamos nos unir em oração. Em nome de Deus, o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo-Poderoso Deus e amado Pai Celestial. Pai, quando chega esta hora, a hora que nós vamos poder te ouvir, Senhor, é algo muito grandioso e maravilhoso para as nossas almas. Por isso, Pai, é maravilhoso de poder iniciar essa hora dando todo louvor, glória e honra a Ti. E o agradecimento porque novamente sentimos o Teu amor na nossa vida, na Tua igreja, Senhor, dentro da Tua igreja, o qual somos cada um de nós. E isso chega até os Teus filhos, Senhor, que por intermédio da gravação vão poder novamente viver a força da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por tudo isso, amado Pai. E, Pai, dentro da linha que é a força da Tua palavra, não queremos que nada do intelecto humano interfira ou se manifeste nesta hora. E por isso também, no início de cada serviço divino, nós te clamamos por uma estreita comunhão com o apóstolo maior, nossos apóstolos ao redor da terra, com cada servo e cada colaborador, com cada irmão e irmã que nesta hora também estão ouvindo a Tua palavra, Senhor. Porque é nesta hora que nós podemos nos unir e elevar, colocar tudo ante o Teu altar, através do Teu altar, colocar ante Ti todos os nossos rogos e pedidos, as nossas necessidades e tudo aquilo que se faz necessário para que a Tua igreja caminhe firme, amado Pai, com renovada esperança que vem através da Tua palavra, com a alegria de pertencer ao Teu rebanho, Senhor. Claro, Pai, que a gente também tem consciência de que muitas vezes esta alegria escapa das nossas mãos, a esperança muitas vezes se esfria, isso em razão de que ainda estamos revestidos da carne como ser humano e estamos sujeitos a muitas coisas, Senhor. Mas a gente crê firmemente que, pela força da Tua palavra, nós aqui encontramos toda ajuda e força e tudo aquilo que é necessário para voltarmos a trilhar o caminho. Obrigado, Senhor. E aqui, Pai, fica nas Tuas mãos as necessidades de cada um de nós. Situações as quais Tu conheces, sabes, melhor do que ninguém, Pai, sabes o que é preciso atender às necessidades dos irmãos e irmãs, das famílias, a situação de, às vezes, alguma injustiça, a necessidade da saúde, a necessidade, talvez, de um novo trabalho. Enfim, amado Pai, Tu conheces. Por favor, acrescenta segundo Tua vontade. Nós, Pai, como almas imortais, pertencente ao Teu rebanho, aqui também é o lugar onde nós viemos nos reunir para algo mais valioso ainda que tudo isso. Não que a nossa vida, a nossa família, os nossos desejos fique de lado. Pelo contrário, amado Pai, as duas situações andam juntos, paralela, a nossa vida material e a nossa vida espiritual. Porém, aqui é o lugar e nessa hora onde nós buscamos as forças para que o espiritual sempre esteja à frente, porque aquilo que é espiritual é eterno, segundo a promessa do Teu Filho Jesus, e que deveríamos nos preparar para algo invisível que ainda vai acontecer, que é o retorno, o cumprimento da promessa. Ajuda-nos, Pai, que a Tua palavra faça e aconteça tudo isso dentro da nossa alma. Lembramos do mundo do além, que nada falte aos nossos amados e até onde Tu permites, que também eles possam viver a alegria da Tua palavra e viver a alegria deste encontro
com o teu altar, com o teu Filho Jesus. Permita-nos viver uma hora de alegria e paz. Eu pedimos tudo isso no nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém. Está em Salmos, no capítulo 123, nos versículos 1 e 2, a palavra para este serviço divino que diz: para ti que habitas nos céus, levanto os meus olhos. Eis que, como os olhos dos servos atentam para as mãos do seu senhor, e os olhos da serva para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor, nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Até aqui. Obrigado. Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos para mais uma palavra pastoral. Lembranças carinhosas do apóstolo de distrito e também nos mais variados lugares onde juntos podemos trazer lembrança de cada irmão, de cada congregação, Cidrolândia, em Diavaí, no Mato Grosso do Sul, Exu, no Nordeste, e também a congregação de Crato, e lembranças para todos vocês. Amados no Senhor, serviço divino de final de ano. E é algo, o conteúdo do nosso texto, do livro de Salmos 123, é o capítulo 1 e 2, os irmãos depois podem ler novamente e ver que conteúdo maravilhoso tem. E quanto conteúdo também o apóstolo maior, porque esse serviço divino foi extraído de um pensamento, de um serviço divino do apóstolo maior, quanto conteúdo tem para nós nos dias de hoje. E sempre quando chega esta época do ano, né, como hoje vamos viver o último serviço divino do ano de 2023, é sempre comum que nós fazemos uma retrospectiva da nossa vida, do nosso dia a dia, e chegamos a uma conclusão, a um pensamento, amados irmãos, como tem alguns pontos aqui do serviço divino. Um deles fala: nossa vida está na mão de Deus. Podemos fazer vários pensamentos, várias retrospectivas, muitas coisas, talvez algumas alegrias, algumas situações difíceis, algumas lamentações, algumas lágrimas. Poderíamos fazer tudo isso. Porém, o mais importante de tudo isso, amados irmãos, é de pensar, como fala aqui, né? Nossa vida sempre esteja na mão de Deus. Seja o que for.
sempre pensar dessa forma. Porque se nós, amados irmãos, no decorrer da palavra, nós vamos ver que a mão de Deus sempre protege e nos abençoa. E como ser humano, talvez, dentro dessa retrospectiva da vida, poderíamos olhar esse ano que não foi um ano tão bom, um ano de 2023 ou algum tempo atrás, uma reflexão daquilo que passou a humanidade, né? Os infortúnios que pudemos ter neste tempo passado. E, como ser humano, muitas vezes nós vamos pensar por que Deus não interferiu, né? Porque dentre desses que talvez teve muito importúnio durante o ano, teve aqueles que atravessou o ano com tranquilidade, mais tranquilo do que nós ou de que alguém. Pode acontecer. E que como ser humano, se nós não... A palavra de hoje vai fazer com que nós refletimos e faz com que nós ultrapassamos a carne, né, o visível, e olhamos para Deus. Porque nós não vamos encontrar resposta, amados irmãos, em muita coisa. O apóstolo maior aqui fala, dentre esses importúnios que talvez um ou outro, alguns passaram, e que outros talvez não passaram um ano tranquilo, e vem a pergunta, né, por que Deus não interferiu? O apóstolo maior deixa claro, nós não sabemos. Não está em nosso conhecimento. E o que nos conforta, amados irmãos, e nos consola a respeito disso? É de saber que isto não é algo novo, que esse pensamento venha só de nós. Se nós pensarmos que quando Jesus transitou aqui sobre essa terra e os seus discípulos andavam com ele, caminhavam junto com ele, nós ficarmos imaginando que eles estavam ali caminhando com Jesus, que era Deus, né, na carne, Deus vivo, e eles levavam em conta, tinham em conta que Deus e Jesus tinha resposta para tudo, e ele tinha resposta mesmo. E eles cobravam isso de Jesus, a ponto de que Jesus teve que corrigir eles e dizendo, eu não posso falar tudo para vocês, porque vocês não suportariam. E hoje, amados irmãos, quando vem talvez esse pensamento para nós como filhos de Deus, mas por que Deus? Porque isto é algo perigoso também. Porque quando nós perguntamos por que Deus não, isso soa a impressão de que nós estamos querendo indicar o que Deus tem que fazer e não aceitar aquilo que foi permitido por Deus. E que nós deveríamos de, quando surgir esse porquê, sim pensar que nem tudo vai ser revelado para nós, nem tudo. E isso é uma graça de Deus, amados irmãos. Não saber tudo. Imagina se soubéssemos do futuro, queridos irmãos. Parte disso está lá no livro de Apocalipse, o que vai ser. E nós temos a graça de poder ser participante da glória antes de que tudo aquilo, né, alguns sinais de que fala do Apocalipse, e será algo maravilhoso que a nossa fé leve ao pedido a Deus, em curto tempo o Senhor envia o seu Filho. E claro, há muitos anos nós escutamos que o nosso anseio para este dia não é por causa daquilo que vai vir, mas sim pela alegria e pelo amor do encontro com nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra promove isso, amados irmãos. E faz-nos pensar que seja o que for, aconteça o que acontecer, a mão de Deus nos protege e nos abençoa, amados. Embora muitas vezes nós não queremos, é difícil, né, nós poder pensar de que nos momentos difíceis da nossa vida ali está a benção e a proteção de Deus. E às vezes nós só vamos ver que realmente isso acontecia depois do passado. Puxa vida,
eu passei essa ou aquela situação, mas Deus esteve do meu lado. E Ele prometeu isso através de Jesus: estarei convosco nas tribulações, nos momentos difíceis. A mão de Deus, amados irmãos, ela é salvadora, é a mão de benção, a mão de ajuda. Por isso que no nosso texto aqui, o salmista, talvez ele se encontrava também em uma situação difícil na vida, das mais variadas situações que talvez naquele tempo certamente já tinham, e ele olhava para as mãos de benção de Deus, né? Para ti que habitas nos céus, levanto os meus olhos. Ele levantava os olhos para olhar, né? Eis que como os olhos dos servos atentam para as mãos do seu Senhor. Né? Eu, quando li me preparava para o serviço divino, eu não tem como não pensar, não lembrar, quando dentro da nossa igreja é muito comum que tem um regente do coro lá, e muitas vezes do altar você percebe que os irmãos estão olhando para o regente, para as mãos do regente, para que caminhe aquilo o objetivo que eles têm que atingir, né? Depois de ensaio, depois de muitas coisas, mas a mão do regente é que rege. A gente pode também utilizar isso como um exemplo para nós na nossa vida espiritual. Quando nós, amados irmãos, se encontramos talvez em uma ou outra situação, olhamos para a mão de Deus, para a mão de benção, da ajuda de Deus. É o nosso refúgio, como o exemplo do salmista. Ele confiava com paciência, né? E passa essa certeza aqui de que a mão de Deus salva, tira da situação, tira do problema. Essa é a nossa confiança, amados irmãos, que tem que ser alimentada por cada um de nós como filhos de Deus. Tem 5 pontos aqui durante o serviço divino que chamam muito a atenção. Daria para cada ponto desse, amados irmãos, fazer um serviço divino. Nesse terceiro ponto aqui fala: permanecermos debaixo da mão de Deus. Também tem um significado muito profundo para nós como filhos de Deus. E que jamais nós devemos pensar que quando as coisas não vão do jeito que a gente gostaria que fosse na nossa vida, seja na vida material, amados irmãos, e também na vida espiritual, principalmente na vida espiritual, que a gente tem essa consciência de que a nossa vida não é só de alegria, né? Temos lá os nossos altos e baixos na vida. Mas uma coisa aqui, que a palavra do apóstolo maior deixa bem claro para nós, que nós queremos fazer a nossa parte, de entrar e permanecer debaixo da mão de benção de Deus. Porque essa parte, amados irmãos, o amor de Deus é tão grandioso, representado fisicamente, né? Visivelmente por nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele esteve aqui, que Deus é amor. E o seu propósito é de nos salvar. E Ele está, amados irmãos, com as suas mãos estendidas sobre a sua igreja, as mãos de benção, de proteção, né? O que fala aqui de orientação destes 5 pontos, né? A da benção, da vida, de todos os quesitos aqui, amados irmãos, da sua orientação, do caminhar. As mãos de Deus está estendida sobre a igreja. E quem é a igreja? Sabemos disso, somos cada um de nós. Eu lembrava que há algum tempo atrás, a gente de vez em quando havia um exemplo, assim, para que a gente tenha uma noção, um exemplo material.
da mão de benção de Deus, que para estar e ficar, entrar debaixo da mão da benção de Deus, nós temos que, muitas vezes, tomar uma atitude na nossa vida, tomar um posicionamento. Eu posso ir até mais longe, criar coragem, amados irmãos, porque nós somos um povo corajoso, um povo valente, de que nós, com toda a nossa força, toda a nossa garra, nós queremos permanecer fiel, seja o que for, aconteça o que acontecer. A fieldade, né, de poder, de Daniel, por exemplo, veio um pensamento agora, de que ele foi jogado na cova dos leões ali, e ele foi valente e corajoso, principalmente confiante de que não ia acontecer nada com ele, porque a mão de Deus estava sobre ele. E não é diferente conosco, amados irmãos. Às vezes pode acontecer algo dolorido, algo terrível, alguma coisa na nossa vida, e nós imaginar que Deus tirou a sua mão. Não, Deus continua com a mão de benção. E esse exemplo que eu lembrava, amados irmãos, um servo sempre dizia que estar debaixo da mão de benção de Deus é como se nós fôssemos tomar um banho, abre o chuveiro e não entra debaixo da água, não entra debaixo do chuveiro, e a água vai continuar correndo ali, e nós, se não tomarmos uma atitude, não tomarem uma iniciativa de caminhar até esse lugar, não vai acontecer. Isso é um exemplo para nós, amados irmãos, e aqui requer a nossa confiança, a nossa paciência. Mas a nossa parte tem que ser seguida, tem que ser feita. O quarto ponto aqui fala que nós devemos seguir a orientação divina, né? O salmista que fala que ele orou a Deus, que ele olhou para a mão de Deus, e como esse exemplo do regente de um coral que, né, eles têm que seguir a orientação das mãos ali do regente para que tudo saia certo, que não haja erro. E se houver erro espiritualmente, amados irmãos, logo nós vamos chegar ao final do serviço divino e vamos orar ao Pai Nosso, porque Deus sabia que muitas vezes iríamos cometer erro, iríamos cometer falha. E o seu amor cobre, né, tudo isso através do perdão dos pecados. Mas o importante é seguir a orientação. E aonde, amados irmãos, qual orientação hoje que rege, né, as mãos de reger a obra, as mãos de Deus está aqui? É na palavra de Deus. É no ativar do Espírito Santo no seu altar. Aqui está a orientação, amados irmãos, divina para o nosso caminhar. Então que nós possamos, amados irmãos, permitir que esta mão de benção, de ajuda de Deus no seu caminho, ela esteja ativa em nossa vida espiritual, na nossa vida cotidiana. Para finalizar, amados, temos um outro exemplo aqui, que fala ali no livro de Jeremias, no capítulo 18, versículo 6, ali fala que nós somos como um barro na mão do oleiro. O oleiro é Deus e nós somos o barro. E porque aqui, nesse último parágrafo, falar a mão de Deus, ela nos forma também. Juntando com a palavra do salmista, falando das mãos que Deus olha, que rege a sua igreja, que rege a cada um de nós. Para finalizar, fala deste exemplo de que Deus nos molda também, Ele nos forma como um oleiro, né? O oleiro é aquela pessoa que transforma o barro em vasos bonitos e valiosos, porque naquele tempo, amados irmãos, quando Jeremias utilizava este exemplo,
um vaso de barro era algo muito valioso. Queremos voltar ao tempo e ver que aquilo era muito valioso. Não tinha a tecnologia hoje que talvez nem sequer poucos utilizam as mãos para moldar, né, um vaso ou fazer algo, porque o maquinário tomou conta. Mas naquele tempo era algo muito valioso. E ali ele fala, né, que Deus, com todo o seu amor, com seu carinho, ele nos molda segundo o oleiro. Ele nos pega o barro que talvez esteja ali num lugar, num canto onde ninguém dá valor, ou talvez não tenha valor, mas ele nos tira daquela situação e nos transforma em algo muito valioso, que é a nossa alma. Então, amados irmãos, que nós possamos permitir que Deus nos coloque em situações de ensinamento na nossa vida. Permitir que o amado Deus ele possa ter um espaço, um lugar na nossa vida e que nos deixamos nos ensinar. Isto também faz pensar, mas como fazer ensinar, amados? Nós vivemos um tempo, amados irmãos, que é até uma palavra, uma frase popular que diz que nós vivemos num tempo onde todo mundo sabe de tudo, todo mundo conhece tudo, todo mundo sabe de tudo, e às vezes nós temos que refletir como filhos de Deus se nós estamos permitindo a ser ensinados. Se nós não vamos na igreja e colocamos o nosso próprio eu à frente, esse pastor, essa situação, a igreja poderia isso, poderia aquilo, e na verdade entramos na igreja, ouvimos a palavra, e que talvez essa palavra não surta efeito. Isso pode, amados irmãos, acontecer. Não conseguimos nos livrar desse próprio eu, do próprio saber mais e melhor, e com isso vem as dúvidas e o sentir humano, e passamos a passar desapercebidos ou não se dar conta que a igreja de Cristo é invisível. E que o amor de Deus, a mão estendida de Deus está sobre a nossa alma. Então, permitir ser ensinado, amados irmãos, é o sinônimo de termos humildade no coração de aceitar a palavra. Seja lá do apóstolo maior, de um apóstolo ou de um diácono que esteja no altar. Ou seja, de um irmão que um dia encontramos fora da igreja e nos dá uma palavra de amor, e que talvez encontramos com um irmão na rua e a gente pode acontecer de estar afastado da igreja, e encontramos com o irmão fala, estamos com saudade de você, nós amamos você, e a gente interpretar aquilo não como um ensinamento, mas sim como uma cobrança, e sairmos criticando, de novo esse irmão me fala isso. Essa é a linha, amados irmãos, da humildade e de permitir que o amado Deus nos ensine. Certamente o salmista, que é o nosso texto, quando ele clamou essa ajuda de Deus, enxergou a mão de benção de ajuda de Deus, a parte que cabia a ele deveria de ter claramente, relata que ele aceitou. Porque os caminhos de Deus muitas vezes não é aqueles que nós gostaríamos. E permitir que esse caminho seja o caminho de Deus. Essa é a palavra, amados irmãos, do último serviço divino do ano, alimentar o pensamento de que o amado Deus nos acompanhou todo este tempo e nos acompanhará. E nada vai impedir que Deus nos salve. Deus é todo-poderoso. Nada deste mundo, nada e ninguém vai impedir que Deus salve a nossa alma. Mas pensar que este ano que está indo embora, a mão de Deus esteve por cada um de nós, mesmo com as diversidades de situações que talvez uma ou outra família, um ou outro irmão teve que passar. Amém. Por favor, está entre nós o amado
Pastor Felipe, manifeste aquilo que tem em seu coração. Um hino, por favor. Bom dia, amados irmãos. Como disse nosso amado apóstolo Reinaldo, nesse ofício divino do ano é importante que, primeiro de tudo, que possamos olhar para trás e agradecer por tudo que Deus tem feito por cada um de nós. Se formos olhar o tamanho da mão de benção, aí vamos começar a entender e ver que a mão dele sempre esteve acima de nós. Naqueles momentos de sofrimentos que às vezes parecia que não ia passar, que a gente ia ficar para aquele momento, parecia uma eternidade. E aí a gente conseguiu sentir que passou, que esse momento difícil, a gente conseguiu superar e foi com a bênção, foi com a ajuda de Deus que nos deu força para passar por esses momentos. Pelas tristezas, por todas as dificuldades. Como também somos ensinados a orar, nesse último ofício divino também precisamos lembrar começa com um agradecimento. Primeiro, graças ao Pai por tudo que Ele tem feito por cada um de nós. E também, continuando na palavra, tem um trecho aqui do pensamento guia que nosso apóstolo maior traz que a graça de Deus nos basta. E aí essa palavra é bem interessante, se a gente começar a refletir e pensar, se a graça do Pai me basta, às vezes a gente começa a ter umas vontades e a gente começa a correr atrás e acha que a vida é em função disso, e a gente acaba até esquecendo que às vezes isso não é o plano de Deus. É uma vontade, é um caminho, mas não é o que é melhor. E se não é no plano de Deus, é porque não é o melhor para cada um de nós. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós, e se for para ser feito, irá ser permitido. Também temos que ter cuidado para evitar situações que a gente sabe que não é a vontade de Deus, mas fica insistindo e quer seguir por esse caminho. Por que eu vou querer fazer algo? A hora que eu lembro que a graça de Deus me basta, isso vai trazer primeiro paz no nosso coração. Se a graça do Pai nos basta, eu preciso de mais alguma coisa além disso? Não precisamos. Isso é o máximo que cada filho de Deus pode ter e a gente não consegue nem imaginar o tamanho da graça. A gente não consegue, nossos olhos humanos são limitados. Então, a gente não vai conseguir ter a imaginação, falamos dos momentos de dificuldades que aconteceram nesse ano, e também temos não ficar com aquele pensamento, por que acontece isso? Por que acontece daquele jeito? A nós não nos foi dado o conhecimento sobre todas as coisas. Isso não é uma característica do ser humano e provavelmente tem um sentido para isso. Nós não precisamos se preocupar. Claro que é importante que nós tenhamos compaixão pelas coisas, mas para isso também temos as nossas orações. Vamos colocar essas compaixões não nas dúvidas ou querer saber tudo, mas sim colocar esse esforço nas orações, pedindo a intersecção do Pai. A mão do Pai é maior sobre todas as coisas. No final, nos será concedida a salvação. Isso está garantido, isso está no plano da Bíblia. Quando Jesus veio, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, tem vários trechos da Bíblia mostrando que a salvação é garantida para os filhos de Deus. Se ela é garantida, nós não precisamos ter a nossa preocupação. Precisamos focar na fé. E também fazer a nossa parte como filho de Deus. Olhar pelos nossos irmãos,
ser uma fonte de ajuda. A própria moda do apóstolo, às vezes vai ser na rua, né? A gente não sabe o momento que Deus vai tocar o nosso coração e a gente pode ser uma fonte de bênção. Para isso precisamos estar sempre preparados. Nós não queremos que quando chegar a nossa vez de ajudar, de dar um testemunho, de ser um exemplo, a gente não está preparado. Deixamos a mão de bênção do Pai estar sobre nós, né? Jesus Cristo, né, está formando o vaso de barro, que é o vaso precioso, como o apóstolo falou. Mas a gente precisa deixar que o barro seja formado, né? Nós temos o livre-arbítrio. A gente não vai ser vaso bonito se a gente não quiser ser vaso bonito. Então, nós vamos chegar à graça, né, quando formos os espelhos de Jesus Cristo. Aí vamos estar preparados. Para isso, Deus nos conduz. Ele sabe o caminho. Nós temos que deixar que esse sentimento entre no nosso coração. Para saber o caminho, também precisamos estar em íntima comunhão. Como eu vou deixar que a mão do Pai, se eu não estiver em comunhão com Ele, se eu não tiver comunhão em oração, se eu não tiver em comunhão em ações? Então, vamos deixar que esse sentimento entre no nosso coração, para que todos os filhos de Deus possam estar preparados para o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O pastor, ele começou a sua prédica falando do Minha Graça Te Basta. É um texto conhecido da palavra, são palavras do apóstolo Paulo, que ele tinha lá uma situação com ele e clamava a Deus para tirar aquele espinho da carne dele. E a resposta de Deus foi: Minha graça te basta. E ali, numa outra passagem, o apóstolo Paulo, ele fala de que quando ele conseguiu compreender os propósitos de Deus, e a Bíblia relata que ele era um homem importante, era um centurião, já falava mais do que uma língua, era um homem que sabia ler, escrever, era um homem importante. Com tudo isso, ele chegou no momento de dizer: tudo aquilo que eu aprendi de Deus, considerava como um estrume, como algo que não tinha valor à sabedoria dele, a sabedoria humana. Não que não fosse importante, claro que foi importante para ele, porque é tanto que temos várias cartas daqui do apóstolo Paulo, fazem parte do Evangelho, algo maravilhoso. Foi importante. Porém, as coisas de Deus vão mais além. E ele via a mão de benção grandiosa de Deus nesta hora. E eu pensava, amados irmãos, com as palavras do pastor, que agora vamos terminar a prédica e vamos à oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, veja, amados irmãos, que é algo maravilhoso. E eu convido, queridos irmãos, de lembrar que a oração do Pai Nosso é a oração que Jesus ensinou e é a oração que nós fazemos em conjunto, em cada serviço divino, quando estamos congregados, ou hoje, por exemplo, por via transmissão. É a oração que nós fazemos em conjunto, a grandiosidade desta oração. E na oração do Pai Nosso inicia com 3 frases que é algo maravilhoso. Fala: em nome de Deus o Pai, Filho, Espírito... Não, perdão. É a oração do Pai Nosso aqui, que eu não acho agora, mas diz: Pai Nosso que estás nos céus. Nós estamos clamando a Deus, né? Pai Nosso que estás no céu, venha o teu reino, quer dizer, venha ao teu reino. E depois o terceiro fala: seja feita a tua vontade. Nessas 3 frases, amados irmãos, nós vamos ver a mão de Deus nesta oração completa que Jesus nos ensinou. Que a mão de Deus está, porque nós estamos clamando isso através da oração do Pai Nosso. Vemos a importância, amados irmãos. Então, que cada vez o tema do serviço divino é a mão de benção, de ajuda e a reflexão deste ano,
mas junta também que cada vez que nós nos unimos na oração do Pai Nosso, possamos refletir cada frase, cada palavra da oração do Pai Nosso e ver quanto conteúdo maravilhoso, e inicia-se clamando pela mão de proteção de Deus, pensar que Ele nos protegeu até aqui, e esta mão de benção vai continuar nos protegendo até a vinda, o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, amados, agora vamos à oração do Pai Nosso e depois a oração final. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Amado Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela oportunidade de podermos chegar ao último serviço divino do ano que está se passando, amado Pai. E obrigado por nos fazer lembrar do teu amor, da tua mão, da tua ajuda, da tua mão de proteção que pudemos ter passado. Mas como disse na palavra, mesmo aquilo que talvez ainda não tivemos resposta, por um dia vamos ter. E essa resposta estará quando for o dia da glória, o dia do cumprimento da promessa do teu Filho Jesus. Mas não queremos ficar, amado Pai, presos em torno de buscar respostas de imediata. Dai-nos o amor, a paciência, a alegria, a segurança de saber que as tuas mãos estão sobre cada um de nós e que nada vai nos acontecer além daquilo que tenha passado ante os teus olhos, Senhor. Pai, abençoa também o ano novo que se iniciará, que os teus filhos possam permanecer fiel na alegria e, Pai, na renovada esperança, Senhor, daquilo que o teu Filho Jesus nos promoveu sobre essa terra quando esteve aqui. Pai, ajude os teus filhos em cada uma das nossas necessidades. Temos irmãos e irmãs ainda que clamam e esperam por um milagre da tua ajuda, principalmente no precioso dom da saúde, segundo tua vontade. Atenda, Pai, os rogos dos teus filhos. Ajuda também que nada disso interfira na nossa esperança. Olhe também pelas nossas crianças, nossa amada juventude, nossos irmãos de idade, os viúvos, as viúvas, os desconsolados e tristes. Olhe também, Senhor, pelas mães que estão grávidas e as que pretendem ficar grávidas. Aplane os caminhos para que tudo transcorra debaixo do teu olhar e do amparo angelical. Não ficaremos, Pai, aqui. Acompanha-nos de volta para casa, aqueles que têm que viajar ou atravessar um lugar, que possam estar amparados pelos teus anjos. Guarda a tua igreja, Senhor. Lembramos das situações dos conflitos que existem ao redor do mundo. Protege e guarda a tua igreja, Senhor, e os teus filhos. Olhe pela oferenda do teu povo, Pai. Derrame as tuas bênçãos sobre estas oferendas e as mãos de quem as tem trazido, como um sinal visível de agradecimento. Tudo fica nas tuas mãos, conceda-nos mais do que sabemos rogar e pedir, ou pedimos no nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a consoladora união com o Santo Espírito esteja e permaneça em vossos corações para sempre. Amém. Muito obrigado, amados irmãos e irmãs, uma alegria de poder ter recebido de Deus o presente de realizar esta última gravação do ano.
pode ter certeza que é muita alegria, e por favor leve esta alegria aos nossos irmãos, às congregações por onde estiverem, e desde já desejamos, junto com o pastor Felipe, aqueles que estão colaborando aqui para que a transmissão chegue até vocês, um feliz e abençoado ano novo, repleto de alegria e de muita benção, e repleto da alegria, da esperança do retorno de Jesus. Até sempre, até o próximo encontro, quando Deus permitir.